Boa noite! Vamos para a nossa terceira aula de Química Inorgânica. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura dos ácidos. Então, vamos dar nome aos ácidos. Como dar nomes aos ácidos? Então, quando tem hidrogênio na sua fórmula, os hidrácidos, falamos que vai ser chamado de ácido mais o nome do elemento mais com a terminação hídrica, tá? Então, olha lá, alguns exemplos dos principais ácidos. O HCl, o cloro. Então, ele é o ácido clorídrico, tá? Terminação hídrico. O bromo, o HBr, é o ácido bromídrico. O iodo é o ácido iodrídrico. O flúor, falamos que é o ácido fluorídrico. O enxofre, falamos que é o ácido enxofídrico. Não! Falamos que é o ácido sulfídrico. Os cianetos, chamamos de ácido cianídricos. Certo, gente? Não é ácido enxofídrico, é ácido sulfídrico, certo? Espera aí, vou mudar a telinha aqui. Aqui vamos ver mais uma coisa nos hidrácidos, né? Então, a gente sabe que um ácido, ele ioniza, né? Então, quando ele ioniza, ele libera o H+. Então, ele deixa de ser, né? Aqui no caso, o HCl, e ele passa a ser H+, mais Cl. Então, isso daqui é o ânion do ácido. Então, eu tenho ácido e quando em solução, né, de água, ele passa a ser o ânion do ácido. Então, ele não pode mais ter o mesmo nome. Então, quando ácido puro, terminação hídrico. Quando ele em solução, terminação eto, certo? Então, eu tenho aqui o ácido clorídrico e em solução ele passa a ser cloreto. Eu tenho aqui o ácido bromídrico e em solução ele passa a ser brometo. Eu tenho aqui o ácido enxofídrico, não, sulfídrico, e aqui em solução ele passa a ser sulfeto, certo? Então, quando em solução, quando vira ânion do ácido, a terminação muda, ok? E aqui vamos dar nome aos oxácidos, aqueles que possuem oxigênio em sua forma, tá? Então, a sua estrutura, ela vai ser sempre um átomo central, cercado de hidrogênio e oxigênio, certo? Aqui não vai de jeito nenhum. Aqui, ó, eu queria que parecesse esse círculo. Então, aqui, H2SO4, eu tenho aqui o enxofre, que é o átomo central. H2SO3, o enxofre. HClO, eu tenho o cloro como átomo central. H2ClO4, o cloro. H2PO4, o fósforo. H2CO3, carbono como átomo central, certo? Então, vamos ter duas formas de dar nome aos oxácidos. Essa que vamos ver agora, que a gente vai focar no NOx do átomo, tá? Então, a gente vai aqui, para dar nome aos oxácidos, vamos sempre olhar para o NOx do átomo central. Então, eu sei que o hidrogênio, ele vale mais 1. E o oxigênio, ele tem carga menos 2, sempre. E eu sei também, tá? Que a somatória de uma molécula, ela tem que ser 0. Então, se eu tenho o valor do oxigênio e o valor do hidrogênio, é só eu calcular e ver quanto vale o meu átomo central. Até aí fácil, certo? Então, vamos lá.
Então, se o hidrogênio ele vale 1, então eu tenho H2, então 1 vezes 2. Se o oxigênio ele vale menos 2, então menos 2 vezes 4, porque eu tenho 4 oxigênio, H2SO4, certo? E é só eu agora descobrir quanto vale o meu átomo central. Então, 2 para 8 é 6. Então, para essa conta, ela dá 0, porque a molécula tem que ter o valor 0, a somatória dessa molécula tem que ser 0, tá? Tem que ser 0. Então, eu tenho que colocar mais 6, não menos 6, tá? Para poder a somatória dar 0. Então, aqui eu descobri o NOx do meu enxofre. Ele é mais 6, tá? Então, sempre eu tenho que descobrir a carga do meu átomo central. Quanto vale o NOx do meu átomo central, certo? Aqui, H2SO3. Então, hidrogênio, ele vale mais 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênio. Oxigênio, menos 2 vezes 3, porque eu tenho 3 hidrogênios aqui. Quanto que vai dar o meu NOx do átomo central? Mais 4, porque a somatória da minha molécula tem que ser 0. Então, não é menos 4, é mais 4, certo? Então, o valor do meu NOx é mais 4, tá? A carga desse átomo é mais 4. O HCl, só tenho um hidrogênio e só tenho um oxigênio, certo? Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2, tá? Menos 2 no caso. Menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então, o NOx do átomo central desta molécula, tá? É mais 1, certo? Porque o valor da molécula tem que dar, a somatória tem que dar 0. Então, cada molécula tem um NOx diferente, varia o seu NOx de acordo com como ela é formada, certo? Então, eu já descobri, então, o valor do NOx do átomo central. Então, aqui, olha, para eu dar nome para eles, eu tenho que saber o valor do NOx. Por quê? Quando o NOx for mais 1 ou mais 2, ele vai começar com hipo e terminar com oso. Quando o NOx do átomo central for mais 3 ou mais 4, ele vai terminar com oso. Quando o átomo central tiver o NOx de mais 5 ou mais 6, ele vai terminar com ico. E quando o NOx central for mais 7, ele vai começar com per e terminar com ico. Olha aqui o exemplo. O HCl, o NOx do Cl é mais 1. Então, mais 1 aqui, ele começa com hipo e termina com oso. Ácido hipocloroso. HClO2. O NOx do Cl nesta molécula é mais 3. Então, ele vai ter a terminação oso, ácido cloroso. HClO3. O NOx desse átomo central, dessa molécula, é mais 5. Então, ele vai ser ácido clorídrico, vai terminar com ico. HClO4. O NOx desta molécula é mais 7. Então, ele vai começar com per e terminar com ico. Ácido perclórico, certo? Então, quanto maior o meu NOx, as terminações vai tender a ser ico. E quanto menor o meu NOx, as terminações tendem a ser oso. Hipo, de pouco. Per, vamos pensar que é per, bastante. Hipo, pouco. Per ao contrário de hipo, certo? Porém, existem algumas exceções, tá? Aqui, o ácido carbônico e o ácido bórico,
eles entram nessa exceção. Porque se nós formos calcular o NOx desta molécula, do carbono, nesta molécula, de H2CO3, vamos ver quanto que vai dar. Olha lá. Eu tenho 2 hidrogênios, então, mais 1 vezes 2, mais 2. Eu tenho 3 oxigênios, então, menos 2, que é o que vale oxigênio, vezes 3, menos 6. Então, se eu for fazer a continha, eu vou descobrir que o NOx vale mais 4 do carbono. Então, se ele vale mais 4, ele teria que terminar com oso, certo? Então, ele teria que se chamar ácido carbonoso? Não, ele não se chama. Ele se chama ácido carbônico. Por quê? O carbono, ele é da família 4A, né? Então, o máximo de NOx, o máximo de carga que ele vai conseguir dar é 4, porque ele não tem mais para dar. Ele é da família 4A, então ele não tem mais para dar. O máximo do NOx que ele vai chegar é 4, ele só tem 4. Então, o carbono, ele é premiado com o final ico, porque ele não consegue chegar mais, tá? Esse é o máximo dele. Se ele conseguisse, ele teria as outras terminações, como o cloro, consegue, tá? Como o enxofre, consegue, certo? Aqui o boro é da família 3A, ele também, o máximo do NOx dele que vai dar, vai ser 3, porque ele só tem 3, tá? Mas aqui, se a gente for fazer a continha da molécula, o NOx dele vai ser 3, certo? Então, ele teria que terminar com oso, ácido boroso. Mas também por ele ser o máximo que ele consegue chegar, o boro, ele não consegue dar mais, ele não vai levar essa terminação, tá? Ele vai ter a terminação ico. Então, todos que são da família 4A e da família 3A, eles vão terminar em ico, porque eles não conseguem chegar mais do que isso, tá? É o limite deles. Então, eles são premiados e levam a terminação ico, ok? É a exceção. E aqui são os ácidos de referência, tá? Os exemplos de nomenclatura para esses ácidos de referência. Esses ácidos, vocês têm que saber. A gente tem que saber eles, tá? Então, aqui a gente pode perceber o seguinte, que quanto mais oxigênio eu tenho, mais eu caminho para o ico, como eu já tinha falado. E quanto menos oxigênio, eu vou caminhar para o oso. Então, HCl, ácido hipocloroso. HClO2, eu estou aumentando o oxigênio. Ácido cloroso. HClO3, aumentei mais o oxigênio. Ácido clorídrico. HClO4, aumentei mais. Ácido perclorídrico. Então, a tendência é quanto mais oxigênio aumenta dentro da minha molécula, o final caminha mais para o ico. E quanto menos oxigênio eu tenho na minha molécula, o final caminha para o oso, certo? Ácido nítrico, HNO3, HNO2, ácido nitroso, diminuir o oxigênio, tá? O NOx dele diminuiu também, era mais 5, agora é mais 3, certo? Ácido sulfuroso, H2SO3, oso, NOx mais 4. Aumentei o oxigênio, o NOx dele aumentou, H2SO4. Ácido sulfúrico, tá? Não é ácido persulfúrico, tá bom? Não é persulfúrico, é ácido sulfúrico. Por quê também? O NOx dele é mais 6 e o enxofre
ele é da família 6A. Então, ele só chega até o 6 mesmo, tá? Então, ele vai terminar com ico mesmo, tá? Ele não ganha premiação nenhuma porque já termina com ico mesmo, ok? Então, aqui, olha, para a gente decorar os ácidos mais importantes, que são os de referência, H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico, H3PO4, ácido fosfórico, H2CO3, ácido carbônico, HClO3, ácido clorídrico, tá? Tem que saber. A gente sabendo esses, que são os ácidos de referência, a gente consegue acrescentar ou tirar os oxigênios e variar aí somente o final da nomenclatura deles, ok? Aqui nos oxácidos acontece a mesma coisa que aconteceu lá no hidrácidos, tá? Então, quando ioniza, eles não podem ter o mesmo nome. O ácido puro em solução aquosa, ele agora é o ânion do ácido, então ele muda o nome. Então, a gente viu lá que os hidróxidos de hídrico, ele passa para eto, certo? Então, fluorídrico, fluoreto. E aqui nos oxácidos, de íquo vai passar para ato e de oso vai passar para ito, tá? Então, aqui, olha, o ácido sulfúrico em solução aquosa vai ser sulfurato. Aqui, sulfuroso em solução aquosa vai passar a ser sulfito, tá? Ácido nítrico em solução aquosa vai passar a ser nitrato, tá? Ácido carbônico em solução aquosa vai ser carbonato. Ácido perclórico em solução aquosa vai ser perclorato, tá? Ácido fosfórico em solução aquosa vai ser fosfato. Ácido hipocloroso em solução aquosa vai ser hipoclorito, certo? Esse daqui é decoreba, tem que decorar. O outro eu acho mais fácil porque não é decoreba e a gente consegue fazer a continha ali na hora, tá? Mas aqui é só decorar. Ito é ato e oso é ito, tá? Ico, ato, oso, ito. Decora! E aqui, para a gente elaborar a fórmula estrutural dos oxácidos, tá? Então, a gente tem que seguir esses passos aqui, esses 3 passos. A gente vai, para o elemento central, devemos colocar todas as ligações covalentes, tá? Que compartilham carga. Ligar esse elétron central, tanto o oxigênio quanto os hidrogênios, tá? Ionizáveis, né? Dos ácidos. Completar a fórmula estrutural com os átomos de oxigênios necessários para completar a forma molecular do ácido. Então, como isso? Vamos ver. Então, vamos lá, olha. Sempre, lembre-se disso, sempre que a gente for montar uma estrutura de um ácido, o hidrogênio ele tem que estar sempre ligado no oxigênio, tá? Então, para ser um ácido, o hidrogênio tem que estar ligado no oxigênio, certo? Sempre. Então, eu vou colocar lá o átomo central, o cloro, HClO3, e eu vou ligar o oxigênio ligado no hidrogênio, tá? Então, a primeira coisa, o oxigênio tem que estar sempre ligado no hidrogênio. Então, quantos hidrogênio eu tenho? 1. Quantos oxigênio? 3. Então, eu vou pegar um oxigênio e vou ligar no hidrogênio. Então, eu já vou colocar logo de cara. E o hidrogênio, ele nunca se liga no átomo central. Sempre é o oxigênio primeiro e depois o hidrogênio, tá? Porque depois, na hora de fazer a ionização, né? Ele vai ter que quebrar essa ligação. E se ele estiver ligado
no átomo central, essa ligação ela fica mais estável, ela é difícil de ser quebrada. Então, a ligação de oxigênio com o hidrogênio, ela é mais fácil de ser quebrada, por isso ela ioniza mais fácil em solução. Então, o hidrogênio ele sempre vai estar ligado ao oxigênio, tá? Para poder ionizar quando em solução aquosa, por isso é um ácido, ok? Então, olha lá, o Cl, tá? Coloquei lá. Coloquei o hidrogênio ligado no oxigênio, já foi um oxigênio. Então, agora eu tenho que mais 2. E agora os outros 2 eu distribuo como eu quero, tá? Se eu quiser colocar aqui em cima, se eu quiser aqui, ok? E daí fica como? Fica assim, olha, fórmula estrutural, tá? Cl ligado nos 3 oxigênios e um oxigênio ligado no hidrogênio, tá? HClO3, ok? A mesma coisa, H2SO4. Vou pegar lá, tenho 2 hidrogênios. Então, eu já ligo logo esses 2 hidrogênios nos 2 oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios aqui, ó. Tem 4 oxigênios. Então, eu já pego logo 2 e já faço aqui, ó. Ligou com o oxigênio e o hidrogênio. E o oxigênio ligado no átomo central. A minha estrutura vai ficar, olha lá, H2, tá? SO4, certo? A mesma coisa aqui no HNO2. Coloco lá o átomo, tenho um hidrogênio e 2 oxigênios. Já ligo logo o oxigênio no hidrogênio e o outro eu vou fazer, teria que ser uma ligação dativa, mas como a gente não usa mais ligação dativa, a gente vai colocar aqui, a gente vai tirar, né, 2 elétrons e vai colocar 2 ligações, tá? Ligado ao átomo central com o oxigênio. A minha estrutura ficou assim, tá? HNO2. H2CO3, a mesma coisa, tá? Coloca lá o átomo central, que é o carbono. Eu tenho 2 hidrogênios ligado no oxigênio e distribuo como eu quero. Se eu quiser lá em cima, se eu quiser aqui do lado, tá? O outro oxigênio. Aqui, olha, o ácido fosforoso, ele é uma exceção, tá, gente? Ele tem 3 hidrogênios, porém, ele só vai ionizar 2 hidrogênios. Por quê? Ele só vai ionizar os hidrogênios que estão ligados no oxigênio, tá? O hidrogênio que está ligado no fósforo, ele não vai conseguir ionizar, porque a eletronegatividade deles é maior, certo? Então, se a gente for colocar lá, olha lá, ó, eu coloquei aqui, dá para entender, né? Então, se a gente for ver aqui, o fósforo, ele tá aqui. O hidrogênio tá aqui. Então, tem pouca eletronegatividade entre eles. Então, eles estão numa ligação muito forte, uma ligação muito estável. Então, é difícil de quebrar essa ligação. Então, não consegue. Ele consegue só liberar o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Porque tem mais eletronegatividade, tá? Entre eles, certo? E aqui, em relação à nomenclatura, né? Os prefixos, né? O final, eles podem ser orto, meta ou piro, tá? Da estrutura dos ácidos. Então, alguns elementos, eles formam vários ácidos que não se diferenciam entre si pelo número de oxidação, ou seja, pelo número do NOx que a gente viu lá, tá? O final, ele não vai mudar, a nomenclatura final não vai mudar como a gente viu lá, que era pelo NOx, pela oxidação, pelo número da oxidação. Aqui vai variar pelo grau da hidratação. O que é o grau da hidratação? É a quantidade de moléculas de água que consegue liberar, tá? Então, aqui, olha, o fosfato de hidrogênio, ele liberou uma molécula, tá? E daí, aqui, ó, pirofosfato
de hidrogênio, virou pirofosfato de hidrogênio, tá? Então, olha, um ácido, ele é orto, ele tem a terminação orto, quando ele está ligado ao elemento central, tá? Quando ele tiver o maior número possível de hidroxilas, tá? OH, diminuindo progressivamente o número de hidroxilas, a gente vai ter aí os ácidos piro e meta, respectivamente, tá? Então, quanto mais vai diminuindo o número de hidroxilas, de OH, vai mudando o nome de piro e meta, tá? Então, ali, olha, veja o caso do fósforo. Como ele pode formar 3 ligações covalentes? Se esse átomo estiver ligado a 3 hidroxilas, teremos o ácido orto. Se 2, o ácido piro. E se uma, o ácido meta, tá? Então, se o fósforo ele tiver ligado em 3 ligações covalentes, em 3 hidroxilas, ele vai ser orto, 3. Daí diminuiu, 2, piro. Diminuiu mais uma, meta, tá? Então, conforme vai perdendo, vai se desidratando, vai mudando o nome, tá bom? E o uso do prefixo orto, tá? Ele é facultativo. Então, pode-se usar ou não. O prefixo orto, tá? Somente. Certo, gente? Eu vou fazer a correção dos exercícios da aula passada, já mando lá no grupo. E tem alguns exercícios que eu dei na aula passada que fazia parte dessa aula de hoje. Mas daí eu já mando a explicação, mando a correção junto e vou passar mais alguns para complementar que faz parte desse, tá? Então, a gente encerra aqui os ácidos e a aula que vem a gente vai falar da função base, ok? Muito obrigada e até a próxima!